Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos aqui reunidos para gravarmos um EBD diferente da que nós temos costume de fazer. Hoje nós vamos transmiti-la via redes sociais. Devido ao problema que nós estamos tendo do coronavírus, hoje nós estamos atendendo na exigência dos responsáveis da saúde em relação à aglomeração. Então nós vamos fazer o nosso culto agora, vai ser gravado pela manhã, mas logo mais às 19 horas nós teremos nosso culto ao vivo no YouTube. Nós queremos desde já convocar a igreja, a partir das 19 horas, já acessar dentro da sua casa o link nosso e para assistirem o culto ao vivo logo mais às 19 horas, na sua casa, na sua residência. Nós iremos nesta manhã, como eu disse, numa ministração diferente a que nós temos tido. Nós vamos hoje meditar num tema sobre a importância dos uns aos outros. A importância dos uns aos outros. Eu queria, como reflexão dessa manhã, nós vamos usar o texto de Atos 16, verso 4. Eu queria te convidar na sua casa a acompanhar comigo. Atos 16, verso 4. A minha versão NVI, ela vai dizer assim: olha, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Vamos falar com o Senhor? Vamos clamar ao Senhor pela sua graça e sua misericórdia, que Ele fale no nosso coração através da sua palavra. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos. Queremos desde já, Pai, te agradecer pelos recursos que o Senhor tem nos oferecido, para que, Deus, mesmo em meio a essa situação em que nós estamos vivendo hoje, nós possamos ainda assim propagar o Evangelho do Senhor. Nós possamos ainda, Deus, usar as redes sociais para que, Deus, nós possamos difundir o nome do Senhor ainda mais. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Peço ao Senhor que visite cada casa, visite cada lar esta manhã. Quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor vá adiante a cada necessidade dos teus filhos espalhados pela face da terra. Nós te glorificamos, te exaltamos na beleza da tua santidade e te pedimos, Deus, que fale ao nosso coração através da sua ministração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Em tempo de egoísmo extremo, de preocupação exacerbada com o próprio eu, de movimentos em favor do interesse pessoal, nos deleitarmos em passagens das Escrituras como essa é de fato animador. Animador porque nós vemos que é possível, mas também muito confrontador, pois mostra o quanto caminhamos contrário aos interesses do Senhor. O texto diz que nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Essas decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros foram as determinações do Concílio de Jerusalém. Que determinações foram essas? Eu te convido a voltar uma página na sua Bíblia e no capítulo 15, no verso 1 de Atos, vai dizer: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, a preocupação com o ensino correto acerca de um tema tão relevante como esse levou os discípulos a se reunirem e discutirem o assunto. Enquanto alguns entendiam e ensinavam que para ser salvos os gentios precisavam circuncidar-se, aquele concílio inspirado pelo Espírito Santo de Deus determinou a salvação pela graça. O verso 11 do capítulo 15, Pedro vai dizer: cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Essa fala de Pedro, em concordância com os demais, tira todo o sentido da circuncisão, desobrigando aqueles que ainda não eram circuncidados de fazê-lo. Essa decisão tiraria de sobre os discípulos um jugo desnecessário que eles ainda carregavam em decorrência da lei e do legalismo. Paulo, mais adiante, escrevendo uma carta à igreja da Galácia, ele no capítulo 5, do verso 6, ele diz que em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum.
Nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Agora eu queria chamar a sua atenção para os 3 primeiros versículos do capítulo 16. Eu queria que você acompanhasse comigo. Os 3 primeiros versículos do capítulo 16. O versículo 1 vai dizer que chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Chegou a Derbe e depois a Listra. Listra era onde Timóteo vivia. Timóteo foi alguém em que já na sua juventude, ele com o encontro com o apóstolo Paulo, Paulo na sua primeira viagem, passa por Listra encontrando Timóteo, ele leva Timóteo a Jesus Cristo, e Timóteo é então convertido a Jesus Cristo. Paulo dá testemunho de Timóteo, dizendo que Timóteo era o seu verdadeiro filho na fé. Isso está lá em 1 Timóteo, o capítulo 1, verso 1. Os irmãos, o verso 2 diz, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Timóteo, na sua conversão, Timóteo ele realmente levou a sério isso, ele converteu de verdade. Timóteo era alguém onde as pessoas olhavam e diziam que aquele homem realmente era um servo do Senhor Jesus Cristo. O texto diz que todos de lá, os irmãos de Listra e Icônio, davam bom testemunho dele, que Timóteo era realmente um crente no Senhor Jesus Cristo. Mas o verso 3 vai dizer que Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Já havia sido decidido num concílio sobre a irrelevância da circuncisão. O próprio Paulo disse que isso não tem valor algum, mas ele mesmo circunda Timóteo. E aí eu pergunto, por quê? Aí nós perguntamos por quê. Já foi reunido, no capítulo 15 nós lemos, foi reunido um concílio para decidir sobre a circuncisão, sobre a importância da circuncisão. E já foi decidido nesse concílio a irrelevância, que a circuncisão não era valiosa assim. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Ele diz que a circuncisão, que vale a circuncisão do coração. Talvez o próprio Timóteo tivesse questionado isso. Se essa prática não tem nada a ver, se não tem significado algum, por que eu tenho que fazer isso? Talvez passasse no coração de Timóteo isso e ele mesmo tivesse questionado ao apóstolo Paulo. Por que para eu seguir você, por que nós caminhamos, eu preciso circuncidar, já que você mesmo é quem disse que isso não tem nada a ver? Já que o povo já decidiu num concílio que não tem nada a ver, e agora você me disse primeiro que não tem nada a ver e agora me faz circuncidar. Para que isso? Eu acredito que nessa discussão de Paulo e Timóteo, talvez Timóteo quisesse apresentar algum argumento entre ele e Deus, falando com Paulo, se a circuncisão que o povo cria que o levasse à salvação, fosse a circuncisão, fosse algo necessário para ser salvo, a circuncisão fosse algo necessário para aproximar de Deus, e você mesmo disse que isso não tem nada a ver, que a circuncisão não me leva ao Senhor, a circuncisão não interfere na minha salvação ou não. Então, por que eu devo me circuncidar? Será que se eu não circuncidar, eu terei problema com Deus? Ou se eu circuncidando, eu serei diferente de alguém, eu serei melhor do que os outros por ter circuncidado? Eu acredito que a resposta de Paulo seria para ele que não. A circuncisão não te fará melhor que ninguém. A circuncisão não fará com que você seja salvo ou não. A circuncisão não te levará ao céu e não te levará ao inferno. Como eu mesmo defendi, como eu mesmo defendo, como Paulo dizendo para ele, eu mesmo defendo e escrevi isso na carta aos Gálatas. Mas então por quê? Por que então eu deveria circuncidar? E o texto diz, por causa dos judeus que viviam naquela região. Por causa dos judeus que viviam naquela região. Não somos ilhas. Somos pessoas que somos rodeados de outras pessoas. As nossas decisões não afetam somente a nós. Precisamos pensar no coletivo. Precisamos rever nossos conceitos se esses estiverem nos levando a uma vida egoísta e solitária, onde o que importa é somente nossa vontade em detrimento das demais. Nossa vida em comunidade nos levará muitas vezes a fazer o que não queremos, ou talvez que até achamos desnecessário por causa de outra pessoa. Agir dessa forma é demonstrar que os outros também são importantes.
É demonstrar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo na prática, no cuidado uns com os outros, cuidando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Assim nós vamos demonstrar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de caminhar para a conclusão e dizer aos irmãos que Deus nunca nos cobrou uma uniformidade. Deus nunca nos cobrou uniformidade. Mas Ele sempre nos cobrará a unidade. Mas e para caminharmos dentro desse interesse do Senhor, nós devemos valorizar uns aos outros. A começar dentro da nossa casa. Marido valorizando a sua esposa. Esposa valorizando seu marido. Ambos, esposa e marido, valorizando os seus filhos. E os seus filhos também valorizando os seus pais. Acredito que se começarmos a abrir mão da nossa razão para abraçarmos de vez a comunhão, nos aproximaremos do propósito de Deus para nós. Então eu encorajo você a parar de buscar somente seus interesses e olhar ao seu redor e ver que existem mais pessoas precisando de você e do que você também precisa. O nosso prazer, ele não deve estar somente nas nossas conquistas, mas também nas conquistas dos outros. Abençoe o número de pessoas cada vez maior. Abençoe um maior número de pessoas possível. E você terá um prazer pleno. Que Deus nos abençoe e nos use para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria te desafiar a nesse momento, e principalmente nesse momento que nós estamos voltados para nós, voltados para nossos lares, voltados para nossas casas. Eu queria desafiar você a não só olhar para você, a olhar as necessidades ao seu redor. Eu queria desafiar você a dar ouvidos àqueles que clamam perto de você e próximo de você. Eu queria desafiar você a escutar os seus filhos, a escutar sua esposa, a escutar seu marido. Aproveitar que hoje nós estamos agora, esse tempo propício, voltado para os nossos lares, voltado para a nossa casa, voltados para a nossa família. Encorajar você a dar atenção à sua casa, a ajustar o que precisa ajustar, para que nós possamos crescer ainda mais como comunidade do Senhor. A igreja não é um monumento, a igreja, ela está em movimento. A igreja não é um templo, a igreja somos nós. Nossa família, a nossa casa, nós, eu e você, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos caminhar com essa ideia. Então eu desafio você e encorajo você. Ouça as necessidades ao seu redor e caminhe em direção a cada uma delas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.